Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La, 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 la. Oi, pessoal! Oi, pessoal. Oi, irmãos. Nós estamos aqui para começar uma nova campanha de missões nacionais e a gente vai falar junto o tema. Vamos? Vamos. 1, 2, 3. Porque ele me amou. E a divisa: nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Irmãos, nossa última campanha do ano é a campanha de missões nacionais. E ela vai ter 4 ênfases. Quais são as 4 ênfases? Amo, multiplico, oro e reparto. Isso. E durante cada domingo do ano dessa campanha, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, tá? As nossas devocionais, a partir de domingo que vem, vão estar falando sobre oração. O que a oração tem a ver com missões? Bom,
Espero que você goste dessa campanha. Nós vamos conversar ainda sobre alvos familiares, alvos pessoais, e que sobre isso tudo nós possamos anunciar o Evangelho dizendo que Ele nos amou. Uma boa semana para vocês. Tchau! Tchau. 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 Fui. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí eu conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10 mil crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Cantem.
noite, queridos. Mais uma vez, nesse momento de culto, de prestação de culto, de adoração a Deus, voltamos à primeira carta de Pedro. Eu gostaria de saudar cada irmão, cada família, cada amigo que está participando conosco deste culto, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Voltando ao nosso tema anual de como viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, queremos abrir mais uma vez a palavra de Deus na carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 15 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Porque, se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade de podermos, como igreja, estar te cultuando. E nesse momento, quando a tua palavra é aberta para ser explanada, que o teu Espírito, ó Deus, esteja agindo, partindo do meu coração e encontrando, ó Deus, sensibilidade e abertura no coração de cada vida que está presente conosco nesta noite. Aceita, portanto, a minha gratidão, a minha adoração, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, voltando para o nosso tema anual, que o viver que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento, hoje eu gostaria de estar pensando sobre, para viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso exercitar a convicção que eu tenho através do meu testemunho. Domingo retrasado, falamos sobre se quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso saber em quem estou depositando a minha confiança. Isso nós lemos dos versículos 13 ao versículo 15 na parte A. E concluí dizendo que as coisas realmente estavam ficando difíceis, estavam indo de mal a pior, mas se eu quero glorificar a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso depositar minha confiança no reconhecimento do que é o bem e ser zeloso por ele, mesmo sofrendo injustiça, e santificando Cristo no meu coração, consagrando, confirmando, ratificando, reverenciando a Cristo como Senhor em meu coração. Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, depois de ressurreto, ele determinou aos seus discípulos que deveriam ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. E essa ordem de ser testemunha independia das circunstâncias que poderiam surgir na vida de cada discípulo. As provações, o sofrimento, segundo a palavra de Deus, além de purificar a minha alma, ela alicerça ou não a minha convicção no que creio e glorifica a Deus. Continuando, então, a nossa série de 1 Pedro, como viver a vida que glorifica a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, hoje gostaria de estar pensando sobre se quero glorificar a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso exercitar minha convicção através do meu testemunho. Pedro vai dizer no versículo 15, antes, reverenciai, isto é, santificai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa santidade, esse reverenciar Cristo como Senhor na minha vida, produz explicação
da minha convicção de fé. Santidade de vida provoca curiosidade. As pessoas vão pensar: por que nós estamos passando pelos mesmos problemas e a tua atitude é diferente? Por que você faz isso ou aquilo? Ou porque você não faz dessa maneira ou desta maneira, passando pela mesma circunstância? Sempre o meu testemunho, a minha convicção de fé vão produzir curiosidade, perguntas, e vai me dar então oportunidade de testemunhar sobre a razão da esperança que eu tenho em Cristo. Mas a santidade também, a santidade de vida, evoca, isto é, exige a necessidade ou a existência de preparo. O texto diz: estando sempre preparados para responder. Quantas pessoas falam: eu não sabia o que responder. A pessoa me perguntou sobre isso, sobre aquilo, eu não sabia o que responder. Mas a vida de santidade, de busca de conhecimento, de profundidade, de intimidade com Deus, me leva a um preparo diferenciado, que é uma dependência total do Espírito de Deus na minha vida. Em Lucas capítulo 1, versículo 17, o anjo Gabriel se apresenta a Zacarias, o pai de João Batista. Ele estava orando por um filho, não necessariamente por um filho, desculpe, mas por sua mulher que era estéril. E aí então o anjo Gabriel vem, se apresenta diante dele quando ele estava servindo e diz que a oração dele foi ouvida e que Isabel, a sua esposa, daria um filho. Esse filho estaria cheio do poder do Espírito desde o ventre. E ele conclui, o anjo Gabriel conclui dizendo o seguinte: ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para conduzir o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Deus não quer que simplesmente que eu seja participante do seu povo, mas que eu seja participante de um povo preparado. Uma pessoa preparada é uma pessoa convicta de sua posição e decisões. É uma pessoa que crê num Deus absoluto e que sua palavra é verdade e absoluta. A convicção provocará perguntas, as pessoas são curiosas e quando vem alguém com atitudes e postura diferente, são aguçadas em suas curiosidades e vão perguntar a razão da diferença. Quando o Espírito Santo desceu no dia do Pentecoste, a multidão de várias nacionalidades que estavam ali, ouvindo as grandezas de Deus, ouvindo cada um falando na sua própria língua materna, começaram a rir, zombar, pensando que eles estavam embriagados. O que é isso que estamos ouvindo, diz o texto sagrado lá em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13. E Pedro, então, assumindo a palavra, diz: o que vocês estão ouvindo é o que o profeta Joel declarou, de que nesses dias o Espírito de Deus seria derramado. E eles estavam ali compartilhando as grandezas de Deus. E depois dessa palavra, convocando Pedro, os homens ao arrependimento, quase 3.000 se converteram, entregando suas vidas ao Senhor. As pessoas estão ao nosso redor, perdidas, correndo de um lado para outro, pois apesar de sua religiosidade, não tem convicção de nada. Só religiosidade e relativismo, para eles tudo é relativo. Quando a Bíblia diz que Deus é absoluto. Estar preparado é a palavra-chave do nosso tempo.
Lembro que há algumas décadas você entrava numa empresa e era ensinado a fazer o trabalho. Hoje é diferente. Eu tenho que estar preparado quando a oportunidade surge. Estava ouvindo uma entrevista recentemente em que o entrevistado dizia que não há falta de emprego, e sim falta de pessoas preparadas para os cargos existentes. Mas se Cristo estiver santificado em meu coração, no teu coração, eu sempre vou estar pronto para responder. Você vai estar sempre pronto para responder, dar o motivo da esperança que você tem em Cristo. Quando Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, versículo 21, ele está dizendo para Timóteo, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, as coisas que ele vinha falando anteriormente, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo, escrevendo ainda nesta mesma carta, no capítulo 1, versículo 7, ele diz, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação. O meu preparo não está no meu conceito, no meu conhecimento intelectual, na minha preparação teológica, mas na minha entrega e na minha intimidade com o Espírito de Deus. E no capítulo 2, versículo 15 da mesma carta a Timóteo, Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro aprovado, obreiro preparado. Mas, em segundo lugar, a convicção da minha fé produz também uma consciência boa. Veja o versículo 16. Pedro está dizendo, mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Uma boa consciência. É muito triste vermos pessoas quando perdem a consciência, a lucidez, a capacidade de discernir o bom do ruim, o certo do errado, quando perdem a consciência do tempo, das lembranças. Nós estamos passando isso em casa com a minha sogra. Ela está num grau de enfermidade em que ela já não lembra muita coisa. Ela está perdendo a lucidez. E Paulo, então, escrevendo a Timóteo, fala sobre tipos de consciência, e eu vou citar 2. Primeiro, a consciência boa, que Pedro também cita. A consciência boa é o selo, é a confirmação de que estou vivendo de maneira digna e correta. A boa consciência significa que eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus, aquilo que Ele quer que eu faça. Mas Paulo também fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, sobre a consciência cauterizada. Ele diz que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a sua consciência insensível, cauterizada em outra tradução, morta em outra tradução. Então, ter a mente cauterizada significa ter uma mente morta, uma mente insensível, uma mente fechada, uma mente em que não aceita mais nenhuma repreensão, nenhuma orientação. Ele já está fazendo sem nenhum sentimento de culpa ou qualquer coisa semelhante. Essa palavra grega, que é traduzida aqui por insensível, cauterizada, significa queimar a ferro em brasa. É como você estivesse realmente cauterizando
uma verruga, uma enfermidade. A consciência pode distinguir o bom do mal, mas a minha vontade é que vai decidir que caminho eu vou trilhar. Quanto que você já ouviu? Eu já ouvi várias vezes pessoas falando: eu sabia que era errado, mas eu tomei essa decisão e agora estou pagando, sofrendo as consequências. Muitos dentro de nossas igrejas estão com sua consciência cauterizada por não darem mais ouvidos à verdade. Como disse uma senhora algumas décadas atrás, lá na Igreja Batista em Porto Ferreira, estão tão acostumados com a mentira que quando ouvem a verdade não acreditam. Quantos têm suas consciências mortas, sufocadas por tantas decisões erradas? Já não conseguem mais pensar, estão sendo induzidos, levados como peixes mortos pela correnteza. Como está a tua consciência? Boa ou cauterizada? Viva ou morta? O que Pedro está dizendo é que a minha boa consciência, o meu modo correto de viver, vai envergonhar aqueles que me caluniam, que falam mal de mim. Mas há uma terceira lição com relação à convicção que eu queria estar compartilhando. Está no versículo 17, 16 e 17. Mas no versículo 17 diz: porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo bem do que o mal. A convicção da minha fé vai calar os caluniadores. Desculpe, no verso 17, Pedro considera a possibilidade de ser a vontade de Deus eu passar pelo sofrimento. Como relata o escritor sagrado em 2 Samuel 16, quando Davi é amaldiçoado, ele está saindo, deixando o seu trono, porque o seu filho Absalão estava conspirando, querendo tomar-lhe o trono. Então ele sai com o seu exército e no meio dessa caminhada ele encontra com um homem chamado Simei, e esse homem começa a amaldiçoar Davi. Um dos seus comandantes já se posiciona querendo matar aquele homem que o estava amaldiçoando. Mas Davi tinha uma convicção plena que se aquele homem o estava amaldiçoando, é porque Deus estava permitindo, e mais profundo ainda, que Deus ia transformar aquela maldição em bênção, e foi o que realmente aconteceu. A arma do cristão não está na eu dei a resposta à altura, ele recebeu a resposta que ele tinha que receber, mas na mansidão e respeito para com o caluniador e com temor a Deus. É isso que ele diz, fazer isso com mansidão e temor, com uma boa consciência. Tem um livro que ele é bem pequeno, mas ele é muito interessante, chama O Perfil de Três Reis. A ênfase está no instrumento que tenho em minhas mãos. E ele ali vai falar sobre 3 reis. O autor, ele vai falar sobre Saul, sobre Davi e sobre Absalão. Mas a ênfase maior é sobre Saul e Davi. E ele mostra que o instrumento que Saul tinha nas mãos, que ele empunhava, era uma lança, e Davi, uma harpa. Enquanto Saul só pensava em si mesmo, defender o seu reinado, os meus direitos, a minha posição, a minha vontade, as minhas propostas, eu não levo desaforo para casa, vocês vão ter que me engolir, eu não perdoo o que ele fez comigo. Saul estava ali, totalmente envolvido no espírito da lança, sempre reagindo de forma negativa e prejudicial, tanto para si mesmo, como para o próximo e o seu testemunho como rei de Israel. São atitudes assim
de muitas pessoas que fazem parte de nossas igrejas, que contribuem grandemente para o afastamento de qualquer pessoa que tem se interessado pelo Evangelho. É um desserviço cristão. Muitas pessoas se arvoram pelo fato de terem ganho uma discussão com uma pessoa que não conhecia aquilo que ele conhecia da Bíblia, mas perdem relacionamento, perdem amizade e perdem a oportunidade de apresentar de maneira agradável a Jesus Cristo àquela alma. Davi não tinha o mesmo espírito. Antes ele colocava tudo diante de Deus e esperava em Deus a solução. Ele não tomava a vingança nem outra atitude que viesse a se arrepender mais tarde. Ele tinha consciência que o seu reino havia sido doado, colocado em suas mãos por Deus. E só Deus podia ou tinha o direito de vindicar, de tirar aquilo que lhe havia dado. Davi estava lá na malhada, estava ali cuidando das ovelhas, foi Deus quem o buscou, foi Deus quem o procurou, foi Deus quem o ungiu. Então, por que brigar por aquilo que ele ganhou? Ele colocava nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, que o Senhor mesmo milite essa batalha. Foi o Senhor que me deu o trono, então o Senhor que brigue com quem quer tomá-lo de mim. Eu gostaria de concluir dizendo que o crente fiel tem convicção que Deus tem sempre o melhor, independente da circunstância. Que Deus mostra sempre que sua vontade é melhor, apesar do sofrimento. Um crente fiel é um crente preparado para responder sobre sua fé, mesmo no meio das adversidades. Ele sabe que mesmo que tenha decretado que por um tempo seja maltratado, caluniado, injuriado, perseguido, é muito melhor sofrer sabendo que está fazendo o bem do que pagando, sofrendo por ter feito o mal. E assim estará glorificando a Deus em seu viver, mesmo em meio ao sofrimento. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor permite momentos de provação, de sofrimento, mas dentro dessa circunstância, o Senhor tem levantado um povo preparado, que tem respondido com mansidão e temor, a razão da sua esperança, a razão da sua convicção, num Deus absoluto, num Deus que é perfeito, num Deus que faz todas as coisas para o bem daquele que o ama e que o busca. Ó Pai, que a tua palavra possa encontrar guarida em cada coração e que o teu Espírito continue a ministrar a cada coração. É a minha oração, agradecido em o nome de Jesus. Amém. E que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois fiel é o que vos chama, o qual também vos fará. Amém. Que Deus os abençoe. Nas estrelas, vencedores por Cristo. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar.
seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim.